Bom dia. É bom estar convosco e é bom estar na presença de Deus. Amém? É mesmo bom? Ok. Então, a hora já vai de facto avançada e honestamente, mesmo com o coração aberto, eu não queria deixar de partilhar tudo aquilo que tenho para partilhar, mas também percebo que, havendo compromissos, às vezes fica difícil permanecer, está bem? Então, nesse sentido, se alguém tiver compromisso e precisar de sair, não se sinta constrangido, eu não vou ficar chateado, não vou ficar melindrado, não vou ficar sensível, está bem? Percebo isso, mas eu creio que Deus tem alguma coisa para falar connosco nesta manhã. Eu acho que Ele tem vindo a falar já. Eu acho que, de facto, o louvor e aquilo que já fizemos nesta manhã revela um Deus que nos ama de uma forma inimaginável e nos dá o privilégio de podermos desfrutar da sua presença. Homens e mulheres com manchas, com pecados, com falhas, com erros, com dificuldades de caráter, com lutas, com dores, com traumas, com medos, com inseguranças, com receios, sei lá, marcados com tanta coisa na vida e que eventualmente haveriam outras pessoas melhores do que nós, mas pela graça de Deus e somente pela graça de Deus, Deus nos tem atraído a Ele. E quão bom isso tem sido. Quão bom isso tem sido na nossa vida. E é por isso que nós podemos cantar que não há nada melhor. Cantamos muitas vezes com o coração apertado. Cantamos muitas vezes com o coração rasgado. Cantamos muitas vezes até achando que estamos a ser hipócritas. Mas essa é uma verdade inabalável. Não há nada melhor do que o nosso Deus. Nada. E de acordo com isso, aquilo que eu tenho partilhado convosco é um bocadinho acerca daquilo que está lá atrás. Esta é uma imagem de um livro. Se algum de vocês ainda não foi de férias e gosta de ler, este é um bom livro para vocês lerem. Não é? Nós já vamos falar um bocadinho no final sobre ele, mas é um bom livro se alguém gosta de testemunhos, de missionários, daquelas histórias, pelo menos para mim, enchem-me o coração, não é? De homens e mulheres corajosos que largam tudo, largam o seu país, a sua família, largam a sua vida e enveredam, quase de mochila às costas, para uma missão, muitas vezes sem saber o que vão encontrar, mas vocacionados por Deus, incomodados por Deus, incapazes de ficar quietos, eles avançam e fazem coisas grandiosas para Deus e em Deus. E são histórias que nos impulsionam, e são histórias que nos incentivam, e são histórias que mexem connosco e muitas vezes nos tiram do nosso lugar de conforto e de cristianismo, umas vezes, a maior parte das vezes, ou se calhar grande parte das vezes, cómodo. Temos tudo, não é? Temos mais às vezes do que precisamos e às vezes esquecemos-nos de que há outra gente que não tem essa realidade. Então o autor, não o autor, mas alguém da família do autor deste livro, e é com isso que eu vou começar, disse uma frase assim: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Vou repetir. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. E convidava-vos a abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 2, e vamos ler o versículo 22. E para aqueles que conhecem um pouquinho da Bíblia, não é? Sabem que Paulo foi o maior, talvez, escritor, ou pelo menos o que escreveu mais cartas no Novo Testamento. E ele escreveu cartas dirigidas às igrejas, mas também escreveu cartas dirigidas a pessoas individuais. Não é? E esta é uma delas. Não é? Paulo escreve a Timóteo, quase como dando-lhe conselhos, orientações acerca daquilo que deveria ser a vida de Timóteo, aquilo que devia ser as suas convicções, aquilo que devia ser o seu viver. E nós vamos ler este versículo e vamos partilhar ou meditar sobre ele, está bem? 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 22. Diz assim: foge, porém, das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, junto com os que o coração puro invocam ao Senhor. Outra versão diz: procura viver uma vida correta, com fé,
amor e paz, junto com os que com um coração puro pedem ajuda ao Senhor. Esta versão ainda que eu tenho comigo diz: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Vamos ter a palavra de oração antes de continuarmos. Senhor, é diante da Tua palavra que nós estamos. E sabemos que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante de qualquer espada de dois gumes. Ela consegue penetrar onde mais ninguém consegue ir e consegue estabelecer aí vida e vida com abundância. Sabemos, Deus, que quando Tu ages, quando Tu tocas, não há nada que possa eliminar aquilo que Tu plantas, aquilo que Tu semeias e colocas nos nossos corações. Então, nesta manhã, Senhor, oramos isso. Oramos pelo Teu Espírito, pelo auxílio do Teu Espírito, pela ação do Teu Espírito. A Tua palavra, ela seja de facto viva nos nossos corações. Em cada um de nós está nesta sala, ou até com alguém que eventualmente nos possa estar a ouvir. Oramos, Deus, para que o Teu Espírito acompanhe, Deus, cada palavra que é dita e aproprie a necessidade de cada um e a realidade de cada um. Acima de tudo, Senhor, porque nós desejamos isso. Desejamos o mesmo que Tu desejas, homens e mulheres, agarrados a Ti, fidelizados a Ti, comprometidos contigo, corajosos para viver a fé em Cristo. Mas para isso nós precisamos do Teu poder. Então nesta manhã pedimos para a Tua palavra, esse poder venha sobre a nossa vida e nos faça avançar em vitória e também em confiança de que Tu és connosco e Tu és o nosso Rei, Senhor. Nós Te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, 3 perguntas que eu gostava que nós começássemos por tentar responder antes de avançar. A primeira, porquê é que Paulo diz isto? Esta é uma afirmação muito forte, não é? Paulo não dá um conselho, se tu achares que, ou se tu pensares, ou se vês que é melhor, faz isto. Não, Paulo diz alguma coisa que é perentório, que é no imediato, é para ser feito. Porquê é que Paulo diz isso? Segundo, quem é que era Timóteo para Paulo? Terceiro, quais são as paixões da mocidade? E se calhar começaríamos já por aqui. Quais são as paixões da mocidade? Uma delas é a rebeldia. Alguém aqui já foi adolescente? Jovem? Rebeldia, não é? Nós somos senhores da nossa própria razão e da nossa própria vida. Ouvimos, somos aconselhados, somos alertados, mas cá dentro, quem manda sou eu. É ou não? Eu faço o que eu quero. Essa é uma das paixões. A outra, comer e beber. Não é? Uma vida descomprometida. Uma vida sem compromissos. Não é? Sem horários, sem regras, sem horas para comer, sem horas para dormir. É viver a vida. Uma paixão, uma loucura. Hoje em dia, cada vez mais, a sensualidade e o corpo, não é? A manifestação do corpo, a adoração do corpo, também é uma paixão hoje em dia cada vez mais. Infelizmente. Dinheiro, não é? Muito dinheiro é o que nós, os adolescentes, gostam e os jovens, não é? Eu quero ter muito dinheiro. Eu quero escolher uma profissão que me dê dinheiro, não é? Honra, poder, alguma luxúria também. São coisas que muitas vezes viajam na cabeça dos jovens e dos adolescentes. Mas deixe-me dizer, talvez hoje estas características não sejam somente vistas nos jovens e nos adolescentes. Se calhar hoje nós vemos muitos com idade adulta conduzirem-se por estas mesmas paixões. Não têm a idade de um jovem, mas as paixões, aquilo que motiva, aquilo que conduz as suas vidas, muitas vezes são estas realidades. Espero que não seja a nossa realidade. Mas conhecendo o ser humano, se calhar alguns de nós sim. Não é? Agora, quem é que era Timóteo para Paulo? Não é? Quem é que era Timóteo para Paulo? Nós, no mesmo início deste capítulo, no capítulo 2, no versículo 1, Paulo começa por dizer assim: portanto, você, meu filho. Lá no início da carta, em 2 Timóteo também, ou 1 Timóteo capítulo 1, Paulo diz a mesma coisa: tu, pois, meu filho. E a minha pergunta é: Timóteo era filho de Paulo? Não. Nem da fé. Porque todos nós, mais ou menos, penso eu, creio que nós sabemos, que Paulo, o próprio Paulo, afirma que aquilo que vê em Timóteo, a fé que ele vê em Timóteo, estava primeiramente em quem? Em tua mãe Eunice e em tua avó Lloyd. Então Timóteo era filho da fé de quem?
da sua própria mãe e da sua própria avó. Então Timóteo nem sequer era filho de Paulo. No entanto, Paulo trata Timóteo como filho. E é tão interessante isto, porque esta muitas vezes é a beleza da igreja. Homens e mulheres de diferentes realidades, de diferentes contextos, eles tornam-se de tal forma nossos, uns dos outros, que nós os consideramos quase como família. Eles são para nós, eles ganham um valor para nós incalculável. Ao ponto de muitas vezes nós sofrermos com gente que não nos é nada no sangue. Ao ponto de nós podermos responder a convites, como a irmã nos fez, de partilharmos o que temos com gente que não nos é nada. E porquê é que fazemos isso? Porque as pessoas ganham para nós um valor. Que elas fazem parte da nossa vida. E era a mesma coisa que acontecia com Paulo relativamente a Timóteo. Timóteo ganhou para Paulo um afeto, uma consideração, que Paulo lidava com ele como se ele fosse seu filho. Era alguém que Paulo amava muito. E entendamos que hoje em dia precisamos lembrar isso, entendamos que este amor não é um amor erótico, não é um amor de relacionamento sexual que Paulo tinha por Timóteo. Não, era um amor filos, um amor de amizade profunda. Um amor de um forte empenho do coração por Timóteo. Era um amor de companheirismo, um amor de amizade pura. Era alguém que Paulo considerava verdadeiramente. E é tão interessante isso, e espero que vocês entendam a beleza que existe em congregarmos, em sermos comunidade. Quanto isso é estruturante, não só para uns como para outros, é para todos. Podermos ser família, podemos de facto ser parte uns dos outros. E quão bom isso é, ainda mais nos dias que nós vivemos. E porquê é que Paulo diz isso? Paulo diz isto a Timóteo por amor, por considerá-lo seu filho. Não sei se vocês são assim, não é? Mas eu ainda sou filho, não é? E agora sou pai. E quando se é filho, nós dificilmente entendemos o amor dos pais quando nos põe o dedo na ferida. E às vezes, e eu por experiência própria, fui muitas vezes incorreto com os meus pais, porque não via amor naquilo que eles me diziam, fruto da rebeldia. Mas quando nós mudamos de cadeira, e quando nós nos sentamos na cadeira de ser pais, nós entendemos os nossos pais, mas também entendemos os nossos filhos. Porque eles reagem da mesma forma que nós reagimos quando éramos filhos e quando os pais nos chamavam a atenção. Mas esta é uma verdade absoluta, inalterável, creio eu. Todo pai deseja que o seu filho não se aleije. E muitas vezes, para isso, é preciso que o pai seja duro, seja assertivo nas palavras que lhes diz. E muitas vezes elas não são compreendidas. Muitas vezes elas são tidas como proibição, como tu queres moldar-me à tua forma, como tu queres estar seguro porque eu assim não te dou problemas. E não entendem que a razão pela qual nós aconselhamos os nossos filhos é porque os amamos. Porque não desejamos isso para eles. Então Paulo diz isto a Timóteo porque Paulo ama a Timóteo e porque considera-o seu filho. Paulo fala isto também por experiência pessoal. Passada e presente. Paulo, sobre si mesmo, a determinada altura, ele diz: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda, por causa de Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero lixo, as considero escória, para que possa ganhar Cristo. Agora, quem era Paulo? Paulo não era como eu. Só tenho o 12º ano de escolaridade. Feito a favor. Não, Paulo era um homem conceituado. Paulo era um homem reconhecido. Paulo era um homem com uma importância enorme. Para mim é fácil dizer que aquilo que eu sou é fácil considerar como lixo. Não tenho nada. Agora, quando nós termos a coragem de dizer que aquilo que eu tenho para mim é nada comparado com Cristo, tem outra dimensão. Mas Paulo diz isso a Timóteo. Paulo lembra: Timóteo, aquilo que é importante na tua vida, aquilo que é importante tu guardares, aquilo que é importante tu não perderes é Cristo.
Cristo é mais importante do que curso, Cristo é mais importante do que fama, Cristo é mais importante do que dinheiro, Cristo é mais importante do que poder, porque eu tive tudo isso. E eu dei de mão a tudo isso, porque Cristo ganhou um valor incalculável para mim. Esta era a experiência passada de Paulo. Mas também era a experiência presente de Paulo. Porque ele diz, relativamente a ele, para mim o viver é Cristo. E o morrer é ganho. Então Paulo desejava, em certa medida, que Timóteo, ao fugir das paixões da mocidade, para ele Cristo ganhasse de facto um valor incalculável ao ponto de ele largar tudo aquilo que podia ser embaraço e que podia levá-lo a perder Cristo. E infelizmente nós sabemos isso. Quantos há que, iludidos por aquilo que o mundo atrai, perdem Cristo? Mas esse não era o desejo de Paulo. E por isso Paulo diz a Timóteo, Paulo, foge das paixões da mocidade. Paulo desejava que Timóteo vivesse da mesma forma que ele. E a minha pergunta é, não será esse o desejo de todo o cristão verdadeiro? Não é esse o desejo de todo o pai e de toda a mãe? Que o seu filho viva em Cristo e para Cristo? O que é que te vai dar mais prazer na vida? Que o teu filho seja primeiro-ministro de Portugal? Espero que não, coitado, que ele tem dor de cabeça com fartura. Que ele seja primeiro-ministro de Portugal, mas que se perca eternamente? Ou que ele seja um simples homem comum, mas que ganha a eternidade com Cristo? O que é que tu preferes? O que é mais importante? O que é que te satisfaz mais? O que é que te dará prazer maior? Até porque se nós amamos os que são nossos, nós precisamos nos lembrar. E era importante nós nos lembrarmos disso. Se nós os amamos, nós quereremos tê-los connosco para sempre. E onde é que isso acontecerá? Ou no céu, ou no outro lugar que nós conhecemos. Então, se eu não quero ir para esse outro lugar que eu conheço e que sei que é horrível, e se eu quero caminhar com Cristo em direção a esse lugar que há preparado para mim no céu, eu farei tudo para que os meus, que eu amo, venham comigo. Não tenho como comprar isso, não tenho como lhes oferecer isso, a não ser eles, na sua individualidade, renderem-se a Cristo e dizerem, reputei tudo por perda, porque eu quero ganhar a Cristo. Não é tolo aquele que dá de mão aquilo que não pode reter, para ganhar aquilo que não pode perder. Será que a tua eternidade tem valor? Se ela tiver, tu vais viver com esse valor. Esse é o desejo de todos os cristãos. Que os seus filhos vivam em Cristo e para Cristo. Então Paulo exorta Timóteo a fugir. E é interessante, porque Paulo não lhe diz, olha, foge. Não, Paulo mostra-lhe o caminho para onde ele deve fugir. E torna-se mais fácil assim a fuga, não é? Ainda ontem fiz uma viagem, e ontem falávamos acerca do GPS, não é? E lembro uma vez aqui no Porto, o GPS levou-me ali para a zona antiga da cidade, e eu fui dar um beco sem saída. Só que aquilo era tão estreitinho que eu nem conseguia andar para trás. Foi assim uma coisa, bem, uma peripécia daquelas, não é? Menos mal que eu não ia fugir de ninguém, porque se eu fosse, não tinha para onde escapar, não é? Mas Paulo orienta Timóteo, olha, Timóteo, foge, mas eu vou-te dizer para onde. Eu vou-te dizer a razão, eu vou-te dizer a forma, eu vou-te dizer o lugar, eu vou-te dizer o meio pelo qual tu podes fugir daquilo que eu te estou a aconselhar. E o que é que Paulo aconselha a Timóteo? Paulo vive uma vida correta em obediência ao Senhor, uma vida de santidade. Irmãos, deixem-vos dizer assim. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade em que os valores morais, em que a ética cristã está completamente diluída naquilo que é a sociedade. E logicamente hoje nós não temos muita facilidade de identificar aquilo que é pecado, aquilo que não é pecado. Está tudo misturado. Mas deixe-me lembrar de uma coisa. A Bíblia diz assim, sem santidade, ninguém pode ver a Deus. A vida correta de obediência ao Senhor é uma vida que nos conduz à santidade. Porque eu não me vou guiar por aquilo que à minha volta acontece. Eu vou-me guiar por aquilo que Deus, pelo seu Espírito, me revela através da sua palavra. E eu sei que Deus me conduzirá à santidade. Porquê? Porque Deus não pactua, não consegue viver com isso. Ontem eu li alguma coisa interessante que dizia que Deus é tão, se perdoem uma expressão, louco pela pureza, que Ele esfrega de tal forma a impureza no nosso coração, que Ele prefere ver um buraco no nosso coração do que ver uma mancha.
E a capacitação para vivermos em santidade, ela vem de Deus. Porque é Deus que nos vai dar o poder para nós obedecermos a Ele. Porque sem Ele nós não conseguimos. Mas essa é a promessa dEle. Eu te retirarei de vocês o coração de pedra e colocarei um coração de carne. E nesse coração de carne eu imprimirei as minhas leis para que vocês me obedeçam e vão. Não na vossa força, mas com aquilo que eu próprio coloquei sobre a vossa vida. E que privilégio nós temos de podermos dizer que Deus habita em mim. E o seu Espírito habita em mim. E é Ele que me dá o poder para eu viver em santidade. Então Paulo diz a Timóteo, Timóteo, vive uma vida correta. Vive uma vida correta. Eu sei que cada vez mais a pressão é maior. Eu sei. Mas nós temos que pôr os nossos olhos em Cristo. Ele tem que ser o nosso alvo. Ele tem que ser a nossa inspiração. Tem que ser por Ele que nós nos devemos conduzir. E Ele nos capacitará a viver essa vida. Paulo vive uma vida de fé, crendo que Deus é fiel para suprir todas as tuas necessidades em glória e que junto com as tentações Ele vai te dar o escape. Deus não mente, irmão. Deus não mente. Deus não brinca com a tua vida. Se Deus te comprou, se Deus te resgatou, se Deus te libertou, como nós já cantamos, será que Deus vai dar de mão de ti? Não. E se muitas vezes Deus permite que nós caiamos, é para nós nos lembrarmos que sem Ele nada somos. E que dependemos dEle e que precisamos dEle. E do seu amor, da sua compaixão e da sua misericórdia, que tem sido tão abundante na nossa vida, que dia após dia nos tem levantado e nos tem sustentado. Uma vida de fé. Nós cantamos isso, Deus vive. Irmão, Deus ouve as nossas orações. Nós não falamos para o ar. Nós não somos loucos. Eu acho que somos um bocadinho, mas pronto. Nós não somos loucos. Nós falamos para um Deus vivo. Para o único Deus. Nos céus e na terra. E é Ele que gera em nós essa fé. De olhando para Ele, nós agirmos nessa dependência. Uma vida de fé. Confiado que Deus conhece as nossas necessidades, tem poder para as suprir e que com as tentações Ele nos livrará, nos dará o livramento. Uma vida caracterizada por amor. Timóteo vive uma vida de amor. Uma vida de amor a Deus e uma vida de amor ao próximo. Irmão, olhe lá para a pessoa que está ao seu lado, olhe lá para as pessoas que estão à sua volta. Já viu a quantidade de gente que ora por si? Você acha que Deus vai ficar sossegadinho quando há uma série de gente que lembra o teu nome diante dele? Epá, não me chateiem mais. Você acha que Deus... Não. Irmão, Deus ama-nos com amor. Mas muitas vezes na nossa vida nós temos dificuldade em discernir isso. E às vezes deixamos-nos ir no desânimo, na frustração, na angústia, no desespero. Que muitas vezes é real, não digo o contrário. Mas, irmão, levanta os seus olhos e ama o seu Salvador. E lembre-se que Ele é consigo. Lembre-se que Ele está consigo. E uma vida de paz. Há coisa melhor. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu tive um passado de drogas. Consumo de drogas pesadas. E houve uma fase da minha vida que consumi cocaína. E além de consumir cocaína, vendia cocaína. E foi horrível esse tempo. E não era cristão na altura, como é lógico, não é? Mas foi horrível nesse tempo, porque eu não conseguia encontrar descanso. Qualquer barulho que eu ouvisse, eu ficava assim. Se eu saía à rua, eu era quase como alguém que tinha o pescoço rotativo. Eu estava sempre a olhar para trás, para tudo quanto era canto, com medo. Eu não conseguia dormir. Irmãos, quão bom é nós chegarmos à nossa cama à noite, às vezes cheios de preocupações, às vezes cheios de problemas, às vezes cheios de angústias. Mas deitamos-nos na nossa cama, na nossa almofada e dizemos, Senhor, obrigado. Alguns de nós acontece isso no sofá. Eu também sou assim. Não consigo ver televisão. Não é? Mas que bom é. Estes dias partilhava lá com eles no centro acerca do sono e da bênção que é o sono. O sono é uma bênção de Deus. Mas partilhava com eles os números, milhões e milhões, penso que eram 75 milhões de euros, foram gastos em medicação para dormir no ano de 2021, se a memória não me trai, sem receita médica. Portanto, eles nem contabilizam as receitas médicas de medicação para dormir. 75 milhões de euros. Imagina a quantidade, eles dizem que mais ou menos 30% da população em Portugal não consegue dormir suficientemente bem, não descansa, acorda várias vezes à noite, tem pesadelos constantes e precisa de medicação para dormir, além daqueles que usam os ecrãs para adormecer.
mesmo sabendo que lhes fazem tão mal. Irmãos, eu não sei a sua realidade. Às vezes é preciso já tomar medicação para dormir também. Não é lógico. Há situações na vida em que isso é necessário. Não é? Mas é tão bom poder chegar à cama e dizer: Senhor, obrigado por mais este dia. Dá-me um sono retemperador. Às vezes Deus não dá. Não é? Esta noite para mim não foi assim. Mas só o facto de poder saber que eu estou deitado e que o Senhor está ali comigo. E que o Senhor está comigo no sono. E que muitas vezes até Ele ministra a nossa vida durante a noite. Nunca vos aconteceu isso? Que privilégio! E isso pode trazer descanso à nossa vida. Às vezes nós deixamos ir na azáfama, na ansiedade, não é? E perdemos um bocadinho o norte às coisas. Leva as suas necessidades, leva as suas ansiedades ao Senhor, clama a Ele, confie nele, dependa dele. E veja se a paz de Deus não vai inundando o seu dia a dia. Não resolvemos tudo, não conseguimos resolver tudo. Muitas vezes o coração aperta, muitas vezes o coração dói. Mas nós confiamos que não estamos sós. E essa paz que excede todo entendimento. E estas são características que é suposto nós encontrarmos nos irmãos na fé. Gente que vive uma vida correta, uma vida de fé, uma vida de amor e que espalha essa paz de Deus. E tem palavra de esperança uns para os outros, porque vive essa fé. Então é interessante percebermos que quando Paulo dá este conselho a Timóteo, Paulo não o manda fugir para o isolamento. Já repararam? Paulo manda Timóteo fugir das paixões da mocidade e juntar-se. E juntar-se. Não ficar sozinho, não se fechar no seu quarto, não fugir para um mosteiro, não ir para um monte sozinho. Não, Paulo diz: olha, tu queres fugir, junta-te a pessoas. E há uma característica tão interessante aqui. Junta-te a pessoas que com um coração puro invocam ao Senhor. Irmãos, eu sei e tenho ouvido infelizmente muita gente dizer mal da igreja. E eu sei que a igreja é um lugar de hipócritas. Eu sei. A Bíblia fala-nos disso. Não é? Diz que houve um homem que saiu a semear, foi semear trigo, e que durante a noite houve alguém que se lembrou e foi semear o quê? Joio, no meio do trigo. E o que é que aconteceu? Nasceram as duas. Vamos arrancar o joio. Não, deixa-o crescer. E eu sei que esta é uma imagem difícil, nós, não é? Porque nós, se vocês forem como eu, a gente pergunta, mas tipo quando foi a última ceia, não é? Jesus, olha, aquele que meter a mão no prato é que me vai trair. E os discípulos perguntaram: quem sou eu? Senhor, sou eu. Mas será que sou eu? E quando eu disse o que disse, às vezes na nossa cabeça começamos a pensar: mas será que sou eu? Será que ele está a falar de mim? Espero que não. Mas por outro lado, eventualmente teremos gente aqui que vive uma vida dupla. Que aqui na igreja é uma coisa, mas fora da igreja é completamente outra. Que na igreja, quando entra à porta, veste uma veste de santo, de puro, de salvo, de resgatado, mas quando sai da igreja deixa a veste ali à porta e torna-se outra pessoa. Infelizmente é assim. Mas se tu és um desses, eu tenho boas notícias para te dar. Hoje pode ser o dia disso acabar. E de uma vez por todas, tu tornaste um filho de Deus coerente com isso mesmo. Porque é o melhor que tu podes fazer. Eu vivi bastantes anos nessa duplicidade. Não foi bastantes, sim, bastantes anos, 13 anos. Ainda me lembro hoje, como se fosse hoje. Eu fui ensinado na igreja, fui levado à igreja, escola dominical, acampamentos, essas coisas todas. Mas durante a semana na minha escola eu não tinha nada a ver com isso. Podíamos dizer, se fosse hoje, podíamos dizer que eu sofri bullying. Não é? Na altura, os protestantes, estamos a falar em 80s, por aí, 90s. Não é? Os protestantes eram conhecidos na escola e eram apontados, e os colegas e os amigos não se juntavam a nós. E muitas vezes era sempre de dedo em riste. Não é? E eu, na minha fraqueza, se calhar na minha imaturidade, logicamente, eu comecei a enverdar, a fazer tudo aquilo que os outros não faziam, de pior, para poder ser aceito e poder, de alguma forma, fazer parte da malta. E, logicamente, juntei-me aos grupos que não devia juntar, enfim, uma história que vocês conhecem, provavelmente. Não é? Mas ao domingo ia à igreja com os meus pais. Sentava-me na igreja, cantava,
Ouvia as pregações, ia à escola dominical, ia aos acampamentos e fazia essa vida. Mas lembro-me, penso que foi com 13 anos. A igreja que frequentava, ela fica mais ou menos, não devem ser 100 metros da minha casa, da casa dos meus pais. E nós íamos a pé e vinhamos a pé, não precisávamos ir de carro. Mas naquele dia o meu pai tinha levado o carro para ir buscar uns irmãos para trazer para a igreja. E naquele dia, na escola dominical, ele dizia, acabou, é hoje o último dia. E eu lembro-me de sair da porta da igreja e dizer ao meu pai, pai, eu quero ir contigo para casa. E o meu pai ficou muito admirado comigo. Não era normal, eu geralmente ia logo a correr, eu não ficava para o fim, ia logo para casa. Ok, anda comigo. E nós fomos, eu entrei no carro, 2 minutos estava em casa, o meu pai parou o carro e disse ao meu pai, pai, eu tenho uma coisa para te dizer. E ele, o que é? Hoje foi o meu último dia da igreja. O meu pai ficou sem chão. Se eu soubesse o que sei hoje. Foram 12 anos de sofrimento, de dor, de angústia, meu e dos meus. Mas sei o que é viver uma vida dupla. E sei que, infelizmente, o inimigo muitas vezes tem a capacidade de nos iludir e de nos atrair, achando que aquilo que o mundo tem é melhor do que Cristo. É mentira. É mentira. Então, se tu hoje vives essa vida, é tempo de parar. Porque tu és uma pessoa valiosíssima para Deus e Deus tem o poder de te transformar, regenerar e tornar-te alguém útil para Ele. Então Paulo lembra que mesmo que haja muita hipocrisia na igreja, também há gente com coração puro que invoca o Senhor. E isso traz-nos esperança. E o meu desejo é que tu te tornes uma pessoa assim. Se tu não és, diga, Senhor, eu quero ser uma pessoa assim. Eu quero ser uma pessoa com coração puro, sem segundas intenções, sem duas vidas. Eu quero amar-te. Eu quero ser de bênção. Eu quero ser de inspiração. Eu quero ser de incentivo para os outros. Eu quero ser alguém que te valorizas e que usas para a tua glória. Eu quero ser assim. E eu sei que somente pelo poder de Deus é que nós conseguimos ser assim, numa outra forma. Então Paulo lembra que há muito valor na comunhão e que existem sempre homens e mulheres que têm um coração puro na adoração e na devoção a Deus. Há sempre gente com coração puro. E o meu desejo, a minha oração é que eles sejam mais do que os outros, de maneira que os outros que não têm ainda e que estão nesse processo sejam agarrados, sejam abraçados, de maneira que eles se juntem. E nós sabemos isso, não é? Infelizmente hoje em dia vivemos dias de grande apostasia, de muita gente que deixa as igrejas, faz muita coisa, enfim, porque não tem a noção do valor que é a comunhão e a família da fé. Deixe-me dizer-lhe assim, o mundo precisa desesperadamente de cristãos assim. Gente que, sabem, eu tenho uma visão da igreja como sendo um oásis. Não sei se alguma vez já vos disse isso aqui. Eu vir à igreja para mim é como um oásis. Eu trabalho no Desafio Jovem, não é? Alguns de vocês sabem o que isso é um trabalho exigente, não é? Não, por outro lado, não luto aquilo que vocês lutam no vosso local de trabalho, com os vossos colegas de trabalho, com os vossos patrões. Eu não tenho isso, não é? Pela graça de Deus, a equipa que trabalha ali é uma equipa cristã. Portanto, em certa medida, nós não temos isso. Temos outras coisas, mas não temos isso, não é? Mas temos lutas ao longo da semana, não é? O domingo passado eu estive aqui e vocês não imaginam como foi o resto do dia para nós. Foi de ir às lágrimas, não é? Porque há lutas que acontecem, não é? E desde já, obrigado, diz lá o Senhor das Mangas que elas estavam top. Espetáculo, não é? Mas para dizer o quê? O mundo precisa... Estava a dizer que a igreja é como se fosse um oásis, porque ao longo da semana a gente tem tanta luta, tanto desgaste, não é? Tanta pressão, às vezes tantas coisas que nos dizem, situações com as quais nós temos que conviver e que nos perturbam e que nos incomodam, porque nós também não podemos agir, não podemos fazer nada, porque, enfim, há uma série de coisas. E às vezes chegar à igreja, para mim, chegar à igreja muitas vezes é dizer... Que bom.
estou com gente como eu, se calhar desgastada, cansada, mas desejosa de ser renovada, tocada, enchida do Espírito de Deus e desfrutar da presença de Deus e ser lembrado de que Deus é a razão de todas as coisas. E é como se fosse um oásis. Mas infelizmente há muita gente que foge para outros oásis. Nós já lá vamos chegar. O mundo precisa desesperadamente de cristãos assim. A tua localidade, Vila Nova de Gaia, talvez, Cocujães para mim, precisa de cristãos assim. Cristãos puros. O teu local de trabalho precisa de cristãos assim. A tua família precisa de cristãos assim. E por último, tu precisas ser um cristão assim. Que Deus nos ajude. Então sabemos que quem escreve esta carta é Paulo, mas este mesmo Paulo, nesta mesma carta, lá no final do capítulo 3, ele diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Então, em última análise, não é Paulo que está a escrever. É o próprio Deus que está a dizer a Timóteo: Timóteo, foge das paixões da mocidade e segue este caminho. Então é aquilo que Deus está a dizer para nós hoje. Não é Paulo, é Deus, o próprio Deus a dizer-te: olha, foge e segue aquilo que verdadeiramente dará sentido à tua vida. O próprio Deus que sabe e nos quer dar aquilo que nós não podemos perder. O próprio Deus que nos trata como filhos. O próprio Deus que nos ama, não do amor somente de amizade, como Paulo para Timóteo, mas do amor ágape, do amor sacrificial, do amor com todas as características que encontramos lá em 1 Coríntios, capítulo 13. O amor paciente, o amor bondoso, o amor longânimo, o amor benigno, o amor não invejoso, o amor que se move na nossa direção. Então este não é o conselho somente de Paulo, é do próprio Deus para ti e para mim. Mas todos os mandamentos de Deus, eles têm uma promessa. E este também não falha essa regra. No versículo anterior, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 21, nós lemos assim, eu estou quase a terminar, faltam-me 45 minutos. Uau, consegui pôr-vos a rir, é bom sinal. Se tivessem a bocejar seria pior, não é? Se conseguir rir é bom sinal. Não. Versículo 21 do capítulo 2 diz assim: de sorte, ouça, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idóneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Sabem, das coisas que mais me fere o coração, e eu gosto de fazer isso porque lembro-me de quem Deus é eu recuar a esses anos de consumo e perceber, perdoe uma expressão, usar um termo forte, e eu perceber o animal que eu me tornei. Eu fiz coisas que eu pensei que nunca ser capaz de fazer. E ver aquilo que Deus está a fazer ao longo dos anos da minha vida é, por um lado, perturbador, por outro, excelente. Quero mais. Porque eu tenho a plena consciência que eu não sou merecedor disso. Mas se há coisa que, pela graça de Deus, eu tenho desejado ser ao longo de 21 anos que estou sem consumos e vivo para Cristo, porque Ele me alcançou, é viver uma vida correta. É amá-lo. É tê-lo em consideração. E Deus tem honrado muito a minha vida. Muito. Tem-me feito passar por coisas difíceis. Muito difíceis. Mas Ele não muda. E quem tem mudado sou eu. E tenho mudado, perdoem-me, acho que tenho mudado para melhor. Ei, obrigado. Mas para dizer o quê? Irmão, volto a repetir. Deus não está a dormir relativamente à sua vida. Deixe ser Deus a honrá-lo. Viva a sua parte, faça a sua parte. Seja honesto no seu relacionamento com Deus, no seu amor a Ele. E deixe. E eu creio que todos nós, Deus já nos pôs em situações de honra. Às vezes com colegas de trabalho, às vezes na própria família.
nós vermos Deus a usar a nossa vida. Nós não vemos resultados, às vezes, como nós gostaríamos de ver, mas vemos que Deus usou-nos para marcar, para largar uma semente, para mostrar Cristo. E isso é uma honra. Vaso de honra para o Senhor. Deus te vestirá de honra. Serás útil para o Senhor e para a sua obra. E não há projeto melhor na vida com o qual tu te devas agregar, que seja servir a Deus. Precioso, valioso para o Senhor. Aquele que corajosamente foge e segue o caminho que Paulo apresenta é precioso para o Senhor e é útil para a sua obra. Este livro foi escrito por Elisabeth Elliot. Não sei se vocês já ouviram falar. Ela já tem muitos livros escritos. Ela já faleceu, mas quem ficou com todo o seu espólio, não é? Tem dado o privilégio de ter sido traduzido. Já há muitos livros traduzidos para português e que têm sido, de facto, são livros muito interessantes. Mas esta senhora escreve falando do seu marido que faleceu, Jim Elliot. Então, Jim Elliot, ele converteu-se com 6 anos de idade. Aos 6 anos de idade, ele entregou a sua vida a Cristo. Fez o percurso normal da vida, foi para a universidade e aos 25 anos, acabado de formar em arquitetura ou em desenho arquitetónico, em espanhol, em grego, porque ele já tinha desejado no seu coração ter recursos para poder traduzir a Bíblia, e o grego era a língua original, então ele forma-se em grego. Campeão de luta grega, ele e mais 3 amigos cristãos, todos nesta idade, 24, 25 anos, abandonam uma carreira promissora, entre ela um namoro com esta senhora, para viajarem em missão junto de uma comunidade índia, Auca, os chamados Auca, onde acabam por ser mortos anos mais tarde de forma violenta, que alguns dos corpos ainda não foram encontrados, se a memória não me falha, foram furados à espada por aqueles que eles foram lá dar a vida. Mas eles deixaram um trabalho extraordinário feito, um trabalho grandioso feito nesta comunidade índia, de gente violenta mesmo, a ponto de que as suas esposas, já depois de casarem, entre elas Elizabeth, as suas esposas deixam tudo na sua vida e elas próprias vão trabalhar para junto destes índios, os mesmos índios que mataram os maridos. Como é que é possível? Tem que haver algo maior. Há dias veio à minha mão, pararam à minha mão um livro, se vocês quiserem comprar, ele é vendável em Portugal. Um livro pequenininho, 20 folhas por aí, talvez, de Thomas Chalmers, um autor que eu nunca tinha ouvido falar. Ele nasceu no ano 1780, morreu no ano 1847, desconhecido para a maioria de nós, eventualmente. Para mim era. Ele foi um ministro escocês, ou um pastor escocês, nascido na época mais moribunda da Igreja da Escócia, e serviu durante a maior parte da sua vida na paróquia de São João, em Glasgow, a maior e a mais pobre congregação da cidade. E ele ficou conhecido por um sermão. Ao fim de 25 anos, ficou conhecido por um sermão. Para nós. Para quem conviveu com ele, não é? E o sermão dizia, o título do sermão era O Poder Expulsivo de um Novo Amor. E esse é o título do livro, se vocês quiserem comprar, aconselho-vos a ler, porque ele, de facto, manifesta aquilo que é o ser humano. Então a ideia desenvolvida por ele é a seguinte, nesse sermão. Ele diz que os seres humanos, são seres de troca. Ou seja, nós trocamos uma coisa por outra. Nós funcionamos assim, não é? E ele diz que a conclusão dele é que o amor por Deus, o amor a Deus, tem o poder de expulsar tudo aquilo que é embaraço e pecado e conduzir o cristão a uma vida de serviço a Deus e ao próximo. E qual é o desafio dele? Apaixona-te por Deus. Porque o amor por Deus, a paixão por Deus, tem o poder de trazer libertação àquilo que muitas vezes é a tua atração, a tua paixão, e tu não te consegues libertar disso. Ele diz que o amor de Deus é o medicamento. Amares a Deus, apaixonar-te por Jesus, é o medicamento que trará uma transformação enorme à tua vida. Então foge das paixões da mocidade e apaixona-te por Deus.
Oramos. Curva a tua cabeça nesta manhã, fecha os teus olhos. Talvez seja estranho para nós, quando pensamos em Paulo e Timóteo. Talvez seja estranho porque é que Paulo diz alguma coisa a Timóteo, um homem que sempre viveu na fé, prestes a assumir a responsabilidade ministerial. Não faria sentido, eventualmente, na nossa mente, alguém dar-lhe um conselho desses. Mas Paulo conhecia aquilo que era a natureza humana. Conhecia pela sua experiência e se calhar conhecia também por aquilo que ele via. E Paulo conhecia o quão vazio é andar de paixão em paixão. Quanto cansaço isso traz à vida do ser humano, andar à procura de satisfação. A ponto que alguns de nós sabemos isso, aquilo que Santo Agostinho disse, que o nosso coração só descansa quando encontra Cristo. Ele só encontra descanso aí. Porque até aí ele anda à procura, numa busca incansável por satisfação, por preenchimento, por sentido para a vida, por propósito para a vida, por razão de existir. E por isso Paulo diz a Timóteo, Timóteo, foge disso. Eu não conheço a tua vida, sei que Deus conhece. Sei eventualmente a luta que é resistir a tanta coisa que na nossa carne ela é satisfatória e é atrativa. Mas o convite de Jesus é: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. E cansados porquê? Cansados de procurarmos em lugares que não trazem satisfação. Cansados de procurarmos paixões que elas se tornam muitas vezes frustração, decepção, angústia, sofrimento, porque elas não têm a matriz divina. Cansados, desorientados. Mas eis que Jesus se levanta. E no meio da cruz, de braços abertos, ele diz, vem. Vem. Talvez essa seja a tua realidade nesta manhã. Cansado. Sem razão para desistir. Se calhar até alguns de nós já pensámos em terminar com a vida. Não vale a pena. É canseira atrás de canseira. Problema atrás de problema. Mas eis que Jesus se levanta e diz, vem a mim. Vem a mim. Se hoje ouves o convite de Jesus, diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, toma a minha vida. Senhor, preenche o meu ser. E que esse descanso que tu prometeste que encontraríamos quando fôssemos a ti, ele faça parte da minha vida. E que a alegria indizível, a água viva que flui da tua presença, ela inunda o meu ser. Se calhar hoje é dia de tu pedires perdão pelos teus pecados e dizer, Senhor, eu tenho vivido à minha maneira, na minha loucura, nos meus desejos, nos meus apetites. Senhor, mas isso tem deixado marcas tão profundas na minha vida, na minha alma. Senhor, perdoa-me. Mas tem misericórdia de mim. Salva-me. Salva-me. Salva-me desta miséria, salva-me desta loucura, salva-me desta canseira. E sela a minha vida com o teu Espírito, o Espírito que faz brilhar a luz que emana do alto. Mas se calhar alguns de nós já o fizemos, mas por variadas razões da vida nós fomos desanimando, fomos baixando os padrões. Fomos vivendo com Deus numa base mais de amizade do que de compromisso. Mas se calhar hoje é dia tu uma vez mais consagrares a tua vida ao Senhor. E dizes, Senhor, eu estou grato porque tu não desististe de mim. Eu estou grato porque na minha distração tu não me abandonaste. Mas nesta manhã eu quero uma vez mais colocar-me diante de ti e consagrar a minha vida a ti. Eu quero viver para ti. Senhor, e tu conheces a minha fraqueza.
Senhor, Tu conheces muitas vezes que eu me envergonho até de Ti. Conheces muitas vezes a minha falta de coragem para partilhar quem Tu és e quem eu acredito. Senhor, mas Tu conheces o meu coração e sabes que eu desejo amar-te, servir-te, seguir-te. E uma vez mais nesta manhã eu não quero desistir disso, eu quero consagrar-me a Ti. Então no Teu lugar, fala com Deus nesta manhã e diz-lhe isso. Senhor, e se Te aprouver colocar-me em lugares de honra, em situações de honra, Senhor, que eu seja fiel, que eu seja achado fiel. E se por alguma razão me des o privilégio de eu ver a Tua obra acontecer à minha volta e por meu intermédio, Senhor, que o meu coração se considere e se mantenha humilde para perceber que não tem a ver comigo. É graça. É graça. A graça que emana de um Deus vivo. A graça que emana de um Deus que ama. A graça de um Deus que perdoa. A graça de um Deus que regenera. A graça de um Deus que transforma. A graça de um Deus que muda tudo. Senhor, abre os nossos olhos para ver isso. Abre os nossos olhos para percebermos a necessidade, não só que nós temos disso, mas que o mundo tem, de ver Cristo e conhecer Cristo. Senhor, se Te aprouver, usa-me. Usa-me.